Se você está assistindo ou lendo este conteúdo agora, provavelmente já tentou de tudo para mudar a parte interna das suas coxas. Talvez já tenha feito dietas, exercícios aleatórios, corrido, caminhado, seguido vídeos no YouTube, usado equipamentos, e ainda assim, aquela região continua exatamente ali, teimosa, com aquela flacidez incômoda, aquele volume extra, ou aquela sensação de que nada funciona de verdade. E é justamente por isso que este desafio se tornou um fenômeno tão grande na internet. Ele nasceu para resolver uma questão real, comum, que afeta milhares de mulheres. Como secar, firmar e definir a parte interna das coxas de forma visível, prática e possível para qualquer rotina. É desse desafio que vamos falar hoje, e você vai entender de forma clara e motivadora porque esses 30 dias podem transformar não só suas pernas, mas sua autoestima, seu ritmo de vida, sua disciplina e até sua relação com o movimento. Para começar, vamos colocar algo na mesa. A parte interna da coxa é uma das áreas mais difíceis de mudar. Não porque você não tem força de vontade, não porque algo está errado com seu corpo, e não porque só genética boa consegue resultados ali. O motivo é simples. Essa região, ela é formada por músculos profundos, menos chamados adutores, que não são muito ativados no dia a dia, enquanto os glúteos e quadríceps trabalham quando você anda, sobe escadas, agacha ou até levanta da cama. Os adutores exigem movimentos específicos para serem acionados. Sem esse estímulo direcionado, essa parte fica enfraquecida, acumula gordura com mais facilidade e desenvolve flacidez. E foi exatamente por isso que este desafio surgiu, para ativar esses músculos de um jeito que a maioria dos treinos não ativa. A proposta dos 30 dias é simples, mas poderosa: treinos curtos, de 8 a 12 minutos, com movimentos intensos, repetitivos e estrategicamente planejados, para atingir a parte interna da coxa de forma profunda. E aqui está o segredo. Intensidade não significa algo impossível. Só significa que você vai sentir o treino de verdade, sem enrolação, sem longos treinos cansativos, sem perder tempo. Apenas foco total por alguns minutos. Esse desafio não é sobre fazer horas de exercício. É sobre fazer minutos muito bem feitos. Talvez você esteja se perguntando por que esse método viralizou tão rápido. E a resposta está nos resultados. Em pouco tempo, milhares de mulheres começaram a compartilhar vídeos de antes e depois, mostrando transformações reais, coxas mais firmes, menos flacidez, mais definição, mais espaço entre as pernas, sensação de leveza, melhora na autoestima e na postura. Foi como um efeito dominó. Uma fazia, mostrava o resultado, outra começava, comentava, compartilhava, e de repente o desafio estava em toda parte menos nas redes sociais, nos grupos de amigas, nas academias, nos comentários dos vídeos. Ele se tornou, literalmente, o desafio mais intenso e mais amado da internet para transformar a parte interna da coxa. Mas o que acontece no seu corpo durante esses 30 dias? Vamos imaginar juntas. Nos primeiros dias, você vai sentir músculos que talvez nunca tenha sentido antes. É aquela queimação forte, rápida, que quase dá um choque de surpresa. Meu Deus, eu não sabia que tinha músculo aí. E isso é bom. Essa sensação é o seu corpo dizendo: finalmente, estamos ativando o que sempre esteve adormecido. Nos primeiros 7 dias, você já começa a perceber uma leve melhora. Menos inchaço, mais circulação, sensação de leveza nas pernas e uma pequena menos mas real firmeza surgindo. A segunda semana é ainda mais animadora. É quando você percebe que está
conseguindo fazer movimentos com mais controle, mais força, mais consciência corporal. A parte interna da coxa começa a responder de verdade. A amplitude aumenta, você executa melhor os exercícios, sente os músculos trabalhando mais profundamente. Muitas pessoas relatam que já conseguem ver diferença no espelho nesse período. Não uma transformação completa, claro, mas aquele início de contorno, aquela firmeza que você toca e pensa: olha só, está realmente acontecendo. Na terceira semana, algo mágico acontece. É aqui que a maioria das pessoas se surpreende. A flacidez diminui, a pele fica mais esticada, os músculos começam a se definir, o volume diminui e aquela parte interna da coxa começa a ficar mais fina. É como se finalmente tudo aquilo que parecia impossível começasse a ficar ao seu alcance. Muitas mulheres dizem que, nesse período, até o caimento da roupa muda. Shorts ficam mais confortáveis, leggings marcam menos, vestidos caem melhor. É a fase em que o entusiasmo cresce, porque o corpo começa a refletir o esforço. E então, chegamos à quarta e última semana. É o ápice do processo. Aqui, você está mais forte, mais resistente e mais determinada. Os exercícios que antes pareciam difíceis, agora são desafiadores, mas acessíveis. A parte interna da coxa responde rápido. O contorno fica mais evidente. A definição aparece. É o momento em que você percebe que completou um ciclo de transformação completo, físico, mental e emocional. Porque a verdade é que esse desafio não muda apenas suas pernas, ele muda sua relação com o compromisso, com a disciplina, com a constância. Ele te mostra todos os dias que você é capaz de cumprir aquilo que começou. É importante destacar que toda essa evolução acontece porque o método é estruturado em 3 fases muito bem planejadas. Na primeira fase, os primeiros 10 dias, o foco é ativação. São exercícios lentos, controlados, isométricos e repetitivos, que servem para ensinar o seu corpo a acionar a musculatura correta. Sem essa fase, os resultados não seriam tão expressivos. Na segunda fase, os dias 11 a 21, treino fica mais intenso, não no sentido de ficar impossível, mas no sentido de exigir mais força, amplitude e precisão. É aqui que o músculo começa a ganhar tônus de verdade. Já na terceira fase, os dias 21 a 30, entra a parte da secagem. São movimentos combinados, mais dinâmicos, com maior gasto calórico, que finalizam a definição e aceleram o processo de queima de gordura localizada. Você talvez já tenha ouvido dizer por aí que treino localizado não funciona, que não adianta fazer exercícios focados para uma região específica. Mas isso é apenas meia verdade. O que não funciona é treino localizado mal feito, sem técnica, sem ativação muscular profunda, repetitivo e sem progressão. O corpo precisa de estímulo certo para se transformar. E quando esse estímulo é bem construído, o resultado aparece. O desafio de 30 dias se tornou viral justamente por entregar isso. Uma metodologia pensada, estrategicamente organizada, eficiente, acessível e com foco total na ativação dos adutores. É claro que a alimentação também influencia, não de forma radical ou restritiva, mas de forma inteligente. Pequenos ajustes, como beber mais água, reduzir sódio, aumentar proteína, priorizar alimentos naturais e consumir fibras, já fazem uma diferença enorme na aparência da pele, na retenção de líquidos e na firmeza muscular. Nada disso exige dietas malucas ou cortes extremos. É apenas uma forma mais consciente de apoiar o seu próprio corpo. Você vai perceber que, durante o desafio, não só seu corpo muda, mas sua mentalidade também. É impressionante como apenas 10 minutos por dia podem criar um senso de disciplina tão forte. Você começa a perceber que,
consegue cumprir compromissos consigo mesma, que consegue criar um hábito novo, que consegue fazer algo que talvez achasse difícil. E esse sentimento te acompanha em outras áreas da vida. Muitas mulheres relatam que, depois de completar o desafio, passaram a confiar mais em si mesmas, a ter mais coragem de iniciar outros projetos, a cuidar melhor de si, a se sentirem mais merecedoras do próprio tempo. E não podemos ignorar um ponto importante. Não existe idade, tipo físico, peso ou nível de condicionamento que te impeça de participar. O desafio é totalmente adaptável. Você faz no seu ritmo. Você descansa se precisar, você retoma se perder um dia. O importante é continuar. O corpo gosta de constância, não de perfeição. Sempre que pessoas começam o desafio, algumas dúvidas surgem. A mais comum é: será que eu vou conseguir? E a resposta é simples: sim, porque você não precisa ser atleta, você não precisa ser avançada, você não precisa fazer tudo perfeito, você só precisa aparecer por 10 minutos por dia. O resto, o seu corpo faz. É como plantar uma semente. Você rega todos os dias, mesmo sem ver nada nos primeiros dias. De repente, uma pontinha aparece. Depois, você percebe que cresceu um pouco mais. E quando vê, tem uma planta completa. Assim é o desafio. Os resultados começam pequenos, crescem devagar e, de repente, se tornam nítidos. Outra dúvida comum é se é possível manter os resultados. E sim, é totalmente possível. Depois dos 30 dias, você pode repetir o desafio, pode fazer treinos de manutenção 3 vezes por semana, ou pode evoluir para treinos mais intensos. O importante é não abandonar o movimento. Corpo parado não evolui. Corpo ativo responde. E é aqui que entra um dos aspectos mais bonitos deste processo. Ele te ensina a priorizar você. Porque quando você separa 10 minutos do seu dia para cuidar de si mesma, você manda uma mensagem poderosa para o seu cérebro. Eu importo. E essa mensagem muda tudo. Quando você passa a se tratar com mais cuidado, mais respeito, mais constância, sua vida inteira se reorganiza. Agora, talvez você esteja imaginando como seria completar esses 30 dias. Imagine você mesma no primeiro dia, começando com aquela insegurança natural, pensando: será que vai dar certo? Agora imagine você no 10º dia, sentindo os músculos mais firmes, percebendo uma pequena mudança, começando a acreditar mais. Imagine você no 20º dia, vendo transformação no espelho, notando suas roupas caindo diferente, se sentindo mais forte. Agora imagine você no 30º dia, concluindo algo que começou, vendo resultados reais, sentindo orgulho de você mesma, percebendo que sua capacidade é muito maior do que imaginava. Esse é o poder deste desafio. E por isso, se você está aqui, este pode ser o melhor momento para começar. Não importa se já tentou antes, não importa se parou no meio, não importa se sente que falta motivação. O segredo não está em motivação. O segredo está em compromisso, em decidir que você merece investir alguns minutos em você. Entender que sim, é possível transformar uma parte do seu corpo que você achava impossível mudar. Em perceber que seu corpo só precisa de estímulo, certo? E constância. Então aqui fica o convite. Aceite o próximo mês como um presente para si mesma. Aperte o play, faça o primeiro dia e deixe que o resto aconteça. Os próximos 30 dias podem ser os mais transformadores do seu ano. E tudo começa com apenas 10 minutos.